terminamos o capítulo 1 falando que o crente, ele tem algumas características por ter sido salvo, tá certo? O capítulo 1, Pedro ele vai falar da importância da palavra de Deus, que nós fomos gerados, nós nascemos através da palavra de Deus, certo? O capítulo 2, Pedro ele vai continuar com algumas orientações de que forma o cristão ele deve proceder, certo? E ele vai nos convidar ao crescimento em Deus, tá certo? Vamos ler aqui o capítulo 2. Me ajudem em que página eu estou na apostila? Página 25. Capítulo 2, irmãos. A partir do verso 1 diz assim. Vou ler o versículo 1 e 2. 1, 2 e 3. E depois a gente lê a partir do verso 4. Porque são seções nesse capítulo para a gente entender bem direitinho, de forma expositiva, o que é que Pedro está dizendo. Capítulo 2 começa da seguinte forma. Deixando, pois, em algumas traduções tem despojando, que ainda fica mais fácil o entendimento que é que Pedro está querendo. Ó. Despojando, pois, de toda malícia, de todo engano e todo fingimento, e invejas e todas murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provardes que o Senhor é benigno. Pedro está dizendo que nós somos gerados pela palavra. E agora ele vai dizer que além de sermos gerados, isso é, nascidos da palavra, nós temos que crescer em Deus. E de que formas nós crescemos em Deus? O versículo 1 ele começa falando de como não crescer em Deus. Para eu crescer em Deus, eu não posso ser malicioso, eu não posso ter engano, eu não posso ter fingimento, isso é hipocrisia, nem inveja, nem murmuração. Eu devo me despojar disso. Quer crescer em Deus, irmãos? Se livre, se despoje de toda malícia. Malícia aqui, pessoal, a mesma coisa de maldade. Todas as pessoas que são inclinadas à maldade. Essa maldade quer dizer paixões do mundo. Nós devemos nos despojar disso, nos libertar, deixar para trás dessa maldade. Nós devemos deixar para trás todo o engano. Essa palavra engano aqui fica mais clara em algumas traduções, quando ele diz que são aquelas pessoas que têm o espírito da falsidade. Sabe aquelas pessoas que enganam a fim de possuir alguma coisa? Todo engano, eles não têm escrúpulo, eles fazem qualquer coisa para crescer na vida, para prosperar. Nós devemos nos despojar disso, da malícia, do engano, dos fingimentos ou hipocrisia. Hipócrita, pessoal, é aquela pessoa que tenta parecer o que não é. Lembrando que hipócrita era uma encenação que se tinha, que as pessoas colocavam máscaras. Por mais que a pessoa estivesse com um semblante decaído, ela colocava uma máscara alegre. E essa hipocrisia de nós não sermos de fato aquilo, queremos mostrar para as pessoas que nós não somos aquilo que de fato somos, Deus reprova. É um sentimento que o Senhor não aprova. A hipocrisia nós devemos nos despojar. Invejas. Quer crescer em Deus, nós não podemos ser invejosos. Querer cobiçar aquilo que não é nosso. Nós não devemos ter murmurações ou maledicências, isso é fofoca, falar da vida alheia. Quer crescer em Deus, nós temos que nos despojar, deixar para trás, como nascidos na palavra, nós não podemos ter malícia, nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de engano, temos espírito de falsificação, de fingimento, não podemos ser invejosos, nem ter maledicência no nosso comportamento. Antes, versículo 2, olha o que é que Pedro diz. Desejai ardentemente, como meninos nascidos, o leite racional. Pedro aqui, Paulo não sai da minha cabeça. O Pedro aqui, ele usa mais uma vez uma simbologia do que é que o cristão ele deve anseiar. Quem aqui já teve um recém-nascido em casa, sabe qual é a importância do leite materno. Esse leite aqui é o leite de fato materno. O leite materno, primeiro, ele tem que ser dado de hora em hora. Nós fomos gerados na palavra. Nós devemos crescer
na palavra e desejar essa palavra, assim como um recém-nascido deseja o leite. O recém-nascido, ele precisa do leite diariamente e às vezes até de hora em hora. Se você quer crescer em Deus, tenha a palavra dentro de você, tenha costume de se alimentar da palavra. Aqui ele diz que é um alimento racional não falsificado, fazendo um paralelo com o engano que ele falou lá no versículo 1. Que enquanto o homem que não nasceu de novo, ele vive da falsidade, do engano, nós temos que ser gerados e nutridos da palavra que é verdade, que não há falsificação nela. Quer crescer em Deus? O leite, assim como é para o bebê, a palavra deve ser para nós. Quando um bebê é recém-nascido, nem água ele precisa tomar. O leite é o essencial para a vida dele. A palavra de Deus, ela tem que ser o essencial, o indispensável para as nossas vidas. É o alimento completo, como a Silvinha lhe disse, que nutre, que mata a sede, que sacia. Sabem, quando nós tivermos, como ele começou lá no versículo 13, com o nosso entendimento esvoaçante, preso a essas outras coisas, de falsificação, de malícia, nós nunca cresceremos. Enquanto a palavra de Deus não estiver em nós continuaremos embaraçados com as coisas desse mundo. Se quisermos crescer em Deus, porque fomos gerados na sua palavra, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. O verso 3, ele diz assim, ó, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Não entenda esse si como uma condição. Se já entenderam, não. Tem um versículo em Romanos que diz assim, ó, se Deus é por nós, dando um sentido de como Deus é por nós, que é benigno. É afirmando, não é condicionando. É afirmando, como vocês já nasceram novamente, como vocês já provaram que o Senhor é benigno, se alimentem da palavra. Mergulhem na palavra, tenham a palavra como um bebê, como um recém-nascido, tem a dependência do leite. Perfeito o que a Silvia disse, é o indispensável, é completo. Na palavra de Deus estão todas as orientações que um cristão deve ter para viver a sua vida em comunhão com Deus. Lá na palavra de Deus, aqui na palavra de Deus nós somos exortados, nós somos consolados, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos as respostas de Deus. Então é através da palavra que o cristão, ele tem a sua vida edificada, fortalecida, e é ali que ele cresce em Deus. Continuando no verso 4, Pedro agora ele vai fazer um paralelo e vai mostrar, ele usou a metáfora do leite. Para crescermos em Cristo, crescermos em Deus, nós precisamos nos nutrirmos da palavra. E agora ele vai dizer que nós devemos nos achegar a uma pessoa que é Cristo. É o fundamento da nossa fé. Ele que é a pedra de esquina. Vamos ler aqui a partir do verso 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E vós também, como pedras vivas, sois edificados na casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que conheci a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê, não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Versículo 8, para terminar essa sessão. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pedro aqui ele sai da metáfora do leite, para dizer que o leite é assim como o leite é para o bebê, a palavra é para nós cristãos. Ele agora vai usar a metáfora de por que nós devemos nos achegar a Cristo. Ele vai dizer que Cristo é a pedra viva. Ele é a pedra viva que dá vida e que nos vivifica. Ele tem vida e dá vida a nós. Mas na verdade essa pedra, ela foi reprovada pelos primeiros construtores. Ele está falando aqui, pessoal, dos judeus. Os judeus, assim como aquela pessoa que vê Cristo e não o aceita, ele tem em Cristo não a salvação, mas o tropeço.
porque vê e não aceita. Pedro aqui, ele começa a fazer um paralelo, que nós devemos nos achegar a Cristo, a pedra de esquina, aquela que foi eleita por Deus como preciosa, e nós, nos achegando a Cristo, nós compomos uma casa espiritual. Sabe o que é que ele está falando aqui? Da igreja, pessoal. A igreja, ela é edificada no Senhor Jesus. Sabe aquela interpretação enganosa, que a igreja católica diz que Pedro é a pedra da igreja, fundamental da igreja, que em Pedro a igreja foi constituída? A Bíblia não se contradiz. Aqui em 2 Pedro 2,4 diz que a pedra de esquina, na qual o Senhor edificou o seu povo, edificou a sua igreja, é Jesus. É Jesus. E Pedro ainda diz que nós somos pedras menores, que somos edificados em sua pessoa, na pedra fundamental. É como se fosse aquele alicerce, a pedra angular, onde todo o projeto se apoia nela, e que cada pedrinha vai sendo colocada em cima. E essa pedra, ela é edificada e fundamentada de forma eficaz, em que não haverá instabilidade nela, porque ela está sobre um fundamento que se sustenta, que é inabalável. Esse é Jesus. Essa é a pedra fundamental, que para alguns foi escândalo. Os judeus viram em Cristo um motivo para escândalo. Isso foi anunciado lá atrás, como a sua apostila aí vai dizer. Davi no Salmo 118 vai falar. Isaías no capítulo 8 vai falar de uma pedra que foi rejeitada. Zacarias da mesma forma. E aqui Pedro vai continuar abrindo os olhos daquele povo, dizendo: olha, a pedra que para alguns serve como escândalo, para vocês que creram. Aqui é um momento em que nós vemos que essa carta não foi escrita apenas para judeus, porque aqueles que creram, abre-se um leque. Vocês que estão lendo, que estão fora até do concerto em que Deus tinha com o povo de Israel, mas que creram, vocês estão edificadas no fundamento em que há salvação. É Cristo a pedra fundamental. Sabe outra coisa que nós aprendemos aqui? Em que nós, pequenas pedras, fazemos parte de um grande reino espiritual, a igreja. Se existe predestinação, a predestinação é a igreja. E não existe igreja de seres isolados. Um santuário, como Pedro aqui ele faz o paralelo de um templo, de um santuário onde há adoração a Deus. Um santuário, ele é composto de várias pedras. Uma igreja, assim como um santuário, ele é composto também de várias pedras. Nós temos aí um movimento herético que diz que o sistema está corrompido. De fato, nós temos igrejas que deixaram de pregar o evangelho e que vivem longe do que é de fato evangelho. Mas não é porque algumas igrejas estão corrompidas em que a igreja eleita, pura e imaculada, está também corrompida. Pelo contrário, a igreja continua sendo a ferramenta que Deus usa nessa terra. Você sabe quem Deus vai usar para alcançar o pecador? A igreja. Através das pequenas pedras que a compõem, que sou eu e você. Então aqui fica muito claro, do versículo 4 do capítulo 2 até o versículo 8, a doutrina da igreja. Em que nós temos uma pedra fundamental que é Cristo. E que nós, pequenas pedras espirituais, templos e moradas do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, levamos o Espírito dentro de nós, mas nós temos que estar aglomerados, juntos. Mais uma vez eu digo, nós somos a ferramenta, a igreja é a ferramenta que Deus usa nesse tempo para abalar o mundo. Então o que Pedro está falando aqui da metáfora, em primeiro lugar, mostrar que os judeus reprovaram essa pedra, mas essa pedra ela foi eleita pelo próprio Deus. Mas não foi porque aqueles primeiros construtores a negaram que pronto, o projeto parou, não. Porque o versículo 5 diz o seguinte, versículo 7: e assim para vós os que creram, é preciosa, mas para os rebeldes, os edificadores que a reprovaram, a pedra principal, versículo 8, esse é tropeço, é pedra de escândalo. Então nós devemos nos achegar a Deus, porque Ele é a pedra principal. Versículo 9 diz o seguinte: nós fomos eleitos casa espiritual.
Nós fomos eleitos casa espiritual para quê? Mas vós sois, vós que reconheceram em Cristo a pedra de esquina, a pedra fundamental através da qual vem a salvação. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Vocês sabem quem era esse povo aqui? Israel. Israel era a geração eleita, isso é, a nação sacerdotal. Você sabe qual era um dos papéis dos sacerdotes, irmãos? Mostrar ao povo que está ao redor quem era o verdadeiro Deus. Israel falhou nessa missão. Quando nós vemos Moisés sendo profeta e sacerdote do povo hebreu, ele era sacerdote porque ele trazia para o povo a mensagem de Deus, levava para Deus os anseios do povo. Ele era sacerdote, ele apresentava o povo a Deus e apresentava Deus ao povo. Esse privilégio de ser nação, geração eleita, sacerdócio real, povo, nação santa e povo adquirido, era de Israel. Mas com a rejeição desse povo, cabe a mim e a você hoje. Nós estamos hoje dentro da aliança. Efésios capítulo 2, versículo 11 diz que nós éramos filhos da ira. Efésios 2:11, filhos da ira, nós estávamos fora do concerto, nós não fazíamos parte do povo escolhido. Mas Deus derrubou o muro, rasgou o véu e nos colocou dentro dessa aliança. Hoje, todos esses privilégios cabem a mim e a você. Olha o propósito da igreja: para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje somos sacerdotes. Primeiro porque apresentamos sacrifícios a Deus, não mais sacrifícios de animais como no Antigo Testamento, mas como diz em Romanos 12, nós devemos apresentar o nosso louvor, o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Hoje nós somos sacerdotes apresentando esse sacrifício vivo. E somos também sacerdotes porque cabe a mim e a você apresentar Deus à humanidade. Oi, Ivan. Quando ele fala aqui sobre a rejeição, já fala quando Jesus está no meio dele, né? Sobre o ministério que Jesus teve, os anos que Jesus passou pregando. Quando Jesus se manifesta, tem um versículo em Gálatas que diz que ele se manifesta na plenitude dos tempos, no momento oportuno. A plenitude é exatamente isso. Jesus, ele não se atrasou nem se antecipou um único minuto sequer, ele chegou na plenitude dos tempos. Quando ele se apresenta, o povo judeu não o aceita, porque ele vem com um discurso diferente do que o povo judeu anseiava, que era aquele discurso do libertador, aquele discurso militar, aquele discurso da libertação da opressão. Aí chega Jesus quebrando todos os paradigmas, como a gente já falou outras vezes aqui, mandando dar outra face àquele que persegue, mandando amar os inimigos, mandando andar a segunda milha com aquele que faz sofrer, né? Aí diz: não, isso daí não é Jesus não, pode não tem como não. Oi, Neto. Certo desse tópico lá em Mateus capítulo 16, fala que quando Jesus pergunta aos discípulos quem o povo dizia que eles eram, né? Ele diz que um diz que tu és profeta, que és Elias, e no mesmo capítulo, a questão também que quando Jesus fala para Pedro que ele ia ser a pedra da igreja, e aí é onde o povo confunde que Pedro é o bispo lá de Roma. O Neto ali está confirmando, é Mateus 16, Mateus capítulo 16, onde vai confirmar, onde Jesus faz aquele censo. Quem o povo diz que eu sou? Senhor, um diz que tu és o profeta, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu já é o próprio até João Batista, Jeremias. Aí ele diz: e vós aqui, vós apóstolos, vocês que estão aqui mais perto de mim, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, como nós lemos aqui no começo, aquele que toma sempre dá o primeiro passo, diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Ele disse: não, em verdade te digo que não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai
né? E sobre essa pedra, muitos dizem até sobre essa revelação, sobre essa palavra que tu lançou, eu edificarei minha igreja. Ou sobre o próprio Jesus. Deixa eu escutar primeiro ali atrás, vai levantar a mão primeiro. Oi, Cleito. Na tradução, né, desse texto, separa mais Cefas, né? Que é o mesmo nome dado à rocha, que é a mesma pronúncia da uma tradução que está aqui, né, na Bíblia, que era como era conhecido Abraão. Então aqui Deus estaria comparando Pedro a Abraão na questão de construir, De edificar, né, um povo. Pedro ele também é conhecido como Cefas, que é exatamente isso em aramaico. É pedra, né? E aí, qual é o texto aí, Cleito, que tu tá... Mateus 16, É o mesmo que o Neto tá falando, né? Quem era mais que queria falar? Só pegando a carona com o irmão que está falando atrás, sobre a questão de Pedro, né? Pedrinha. Pequena pedra, exatamente. Falou assim, ó, Pedro, sobre a pedrinha que você é. Sobre esta pedra aqui que sou eu vou edificar a minha igreja. Exatamente. Não em Pedro, mas em Cristo, né? Existe esse trocadilho, nesse texto de Mateus 16, da pedra que Jesus disse que Pedro é o pequeno fragmento de pedra, e é sobre a pedra fundamental, a pedra maior, o próprio Jesus, a gente não consegue perceber, porque a tradução ela ficou... Não deu para... A gente não consegue perceber o trocadilho, mas na verdade existe um trocadilho ali. Tá certo, pessoal? Então, nesse início de capítulo 2, para a gente seguir aqui, Pedro tá nos mostrando como nós devemos crescer em Deus, através da palavra, né? Devemos nos achegar a Jesus, que é a pedra de esquina, a pedra angular, onde nós devemos ser o que? Edificados. Nós que somos pequenas pedras devemos nos achegar a essa pedra fundamental, e assim sermos feitos, como diz até o tema aqui da nossa apostila, essa casa espiritual. Em Cristo nós somos edificados, a pedra maior, pedra angular, a pedra de esquina, e nós pequenas pedras, nós compomos o que? Essa casa espiritual, que é a igreja do Senhor. Nós somos sacerdotes espirituais, fazendo paralelo do que era o sacerdócio no Antigo Testamento, aquele sacerdote que apresentava Deus ao povo. Nós somos hoje também, nós temos essa responsabilidade do sacerdócio espiritual, e nós temos um propósito desse sacerdócio, que é o quê? Qual é o propósito da igreja? Termos uma conduta santa e um caráter irrepreensível, quando ele diz no versículo 9, no finalzinho, a parte B, diz: para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tá certo? Nós vamos agora, alguém falou? Nós vamos agora para um trecho que fica entre o versículo 11 e o versículo 25. Esse capítulo 2, pessoal, Pedro, ele está trazendo aplicações práticas de como, a partir de agora desse versículo 11, de como o povo de Deus, o povo salvo, o povo que cresce na palavra, o povo edificado sobre a rocha, como nós devemos agir diante da sociedade. E a primeira orientação que ele dá é o quê? A boa conduta no meio dos cristãos, dos pagãos, e a submissão às autoridades que nós cristãos nós devemos ter. Não é porque nós somos peregrinos, como Pedro diz, que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui como forasteiros, que nós não devemos ser obedientes às autoridades constituídas. Versículo 11, ele começa falando exatamente isso: olha, amados, peço-vos que vós, como peregrinos e forasteiros, vos abstenhais das concupiscências carnais. Isso é, diferente do que as pessoas do mundo vivem, vocês não devem ter os mesmos anseios, não devem estar inclinados a essas concupiscências, a essas atitudes. Versículo 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Qual foi o pecado que Daniel cometeu? Vocês lembram? Por que foi que ele foi lançado na cova dos leões? Porque ele orava. Não era nenhum pecado. Ele errou por orar, por desobedecer o ofício do rei, a ordem do rei.
O que Pedro está dizendo aqui é exatamente isso. Olha, vocês devem ter um viver honesto no meio dos gentios, para naquilo em que eles falam mal de vós, esses malfeitores glorifiquem a Deus no dia da visitação. Isso é, quando uma pessoa olhar para a Silvinha, dizer assim: rapaz, sabe o que é que eu tenho para falar mal da Silvia? Que ela ora demais. E sim, e o que é que isso desonra? Em que o seu proceder é desonrado porque ela ora muito? Mas ao mundo isso incomoda. Então o que Pedro está dizendo é que nós devemos nos abster dessas concupiscências carnais. E se o mundo tem algo mal para falar de vós, que seja algo que glorifique ao Senhor. Rapaz, eu não gosto do jeito que o fulano de tal ali se veste, porque ele só quer ser o santarrão, o jeito que ele se veste. É melhor nós errarmos por excesso do que por omissão. É melhor que o mundo nos julgue por excesso do que por omissão. Então o que Pedro está dizendo é que nós devemos de fato, entre os pagãos, nós vivemos nessa contramão. Aí ele começa as orientações que nós devemos ter às autoridades. Versículo 13: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor ao Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, quer por ele enviados para castigo por malfeitores, quer para louvor dos que fazem o bem. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Vocês devem honrar os governantes, os reis, sejam eles bons ou ruins. E é difícil, porque nós aqui temos uma certa liberdade de expressão, liberdade política. Nós podemos, até semana passada a gente podia falar o que quisesse. Semana passada teve um ato do Supremo de uma possível ditadura, restringindo a liberdade de expressão de 2 meios de comunicação, mas nós temos liberdade. Eu posso pegar aqui um Facebook, um Instagram e fazer uma live falando mal do governo, eu não vou ser oprimido por isso. Mas existem locais onde tem ditadura que, se eu fizer isso, eu estou colocando meu pescoço na forca. Mas Pedro aqui está dizendo: vocês devem honrar os governantes de vocês, sejam os mais liberais ou sejam as ditaduras que vocês vivem. A própria apostila diz isso. Eu não vou saber a página, deixa eu ver aqui, pronto. No tópico 3, obediência às leis, aqui, qual página? 27. O que Pedro está dizendo é isso, que nós devemos honrar. O último versículo, o versículo 17 diz o seguinte: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Enquanto filho de Deus, eu continuo cidadão desse mundo, meus irmãos. E Pedro está dizendo que esse mundo pode até nos perseguir, se tiver ditadura, se o império está perseguindo aos crentes, mas nós devemos respeito. Nós temos responsabilidades. Eu não estou dizendo aqui que porque nós somos crentes, nós devemos também ser otários. Não estou dizendo isso. Vamos lembrar de Pedro lá, quando ele vê que, se eu não me engano, Festo, né, Felipe? Festo não. Qual era o rei que estava querendo extorquir ele no seu julgamento? Aí quando ele vê que eu lembro já com o nome. Eu acho que é ou é o Agripa ou é o Festo. É um dois. Começa a segurar Pedro, querendo ver se Pedro o corrompe, Paulo o corrompe. Paulo pega e diz assim: rapaz, pois eu vou apelar a César, porque eu sou cidadão romano. Nós temos os nossos direitos. Então o que eu estou dizendo aqui não é para a gente ser um otário, não. A gente tem deveres, mas tem direitos. Eu não estou querendo dizer que se o governo impõe algo que vai contra o bem-estar da sociedade, nós não podemos reivindicar, não. Podemos. Um dia desse teve aí umas marchas do impeachment, tinha um monte de crente que ia. É ilegal? Não. O próprio governo nos dá liberdade a isso. Se você faz parte de uma categoria que está sendo penalizada porque o governo não está sendo correto, justo com você, e a sua categoria quer fazer uma greve, e é lícito fazer a greve, faça, meu irmão. Reivindique seu direito. Nós não podemos ser idiotas, mas nós não podemos ser uns anarquistas da sociedade. Ah não vou pagar tributo não, porque eu não sou dessa terra. Ah não, eu vou sair queimando as fotos sensor tudo, porque eu não sou dessa terra, eu sou um forasteiro. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro não está dizendo para eu sair desonrando os magistrados. Pedro não está dizendo para eu desonrar os governadores, a presidência, não. Pedro está dizendo que eu devo olha no versículo 17, temei a Deus e honrai. Respeite o rei, respeite as autoridades. Então nós, enquanto cristãos, pelo contrário disso tudo que eu estou dizendo, se alguém tiver que nos acusar, que seja algo que a gente está errando por excesso, se podemos chamar isso de erro.
Rapaz, o Lucas quer ser certinho demais, ó. Eu vou contar até um testemunho aqui de algo que eu não faria.